Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa que é a causa mais sublime que alguém poderia estar envolvido, que é a causa do Evangelho. Estamos trabalhando pela fé apostólica, esta fé que está nos transformando de fé em fé e de glória em glória na imagem perfeita da palavra. E nós estamos sendo liderados pelo Espírito Santo, o anjo do Senhor. O Espírito Santo também é chamado de o anjo do Senhor. E o Espírito Santo guiou ao anjo de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. E nós temos tomado a firme decisão de seguir a mensagem do sétimo anjo. Um ministério apontado escrituristicamente, vindicado pelo Senhor, o único ministério capaz de ter o ensinamento correto para trazer à igreja a restauração da qual falou Joel. Veja, o ensinamento desse profeta traria chuva. Chuva na Bíblia é o avivamento, é o derramamento do Espírito Santo. Então, não há outro ministério vindicado, não há outro ministério que tenha tal promessa, porque o ministério de Malaquias 4 foi enviado para restaurar a nossa fé e levá-la à condição original, de volta à fé dos apóstolos e dos profetas. Nós temos que tomar uma decisão. Se queremos alcançar a fé para o rapto, temos que entrar no canal que Deus escolheu, no canal provido por Deus, porque é ali onde as bênçãos caem. Muitos homens têm se levantado no mundo, bons homens, com mensagens bíblicas, mas só há um mensageiro, só há um que preenche os requisitos de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, só há um que preenche o requisito de Apocalipse 10, 7, só há um que preenche o requisito de Joel, capítulo 2. Porque Deus não opera com duas cabeças ao mesmo tempo, é uma cabeça, um profeta. Porque Deus sempre teve um profeta guiando o povo às promessas da palavra de Deus. Porque um profeta, ele é um canal, ele é um refletor de Deus. Ele mesmo não tem luz, é a luz de Deus que reflete através dele. Ele mesmo não tem mensagem, mas é a mensagem do Espírito através dele. E um profeta é um revelador da vontade divina. Então, nós estamos aqui para trabalhar pela fé que nos porá no arrebatamento. Nós estamos vendo a terra vermelha, nervosa, os vulcões estão explodindo, os terremotos estão aumentando a cada dia, estamos em meio a uma pandemia, algo a nível mundial. Veja, o mundo inteiro está passando por dores e dores de parto. Veja, a situação socioeconômica de todo o globo está afetada. Veja, e a própria igreja está passando por dores de parto nessa hora. Houve uma invasão de doutrinas falsas, uma invasão de rituais satânicos para dentro da igreja. Veja, tudo está apodrecido, porque Babilônia tornou-se morada de demônios e coito de toda a ave imunda, diz Apocalipse capítulo 18. Porém, a verdadeira igreja está marchando para a glória, subindo em fé, dia após dia, de acordo com a profecia. Então, Deus enviou para nós misteriosos 7 trovões de Apocalipse 10, trovões que foram pronunciados na descida do anjo forte. Quando ele bradou como um leão. O leão é rei na Bíblia, o leão é o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Essa é a profecia para esta hora, nessa descida invisível, de acordo com Lucas capítulo 17, para trazer a fé para o arrebatamento. Veja, esse deve ser nosso foco. Veja, a mensagem do Mombrana, a mensagem de Joel capítulo 2, do ensinador de justiça, ela trouxe as duas chuvas. A primeira, para a hora da semeadura, e a segunda chuva, para o arrebatamento. Então não há outro ministério para trazer o trigo, para trazer o mosto, para trazer o óleo, de acordo com Joel. Veja, aquilo que foi destruído por Satanás por esses 2000 anos, seria restaurado pela mensagem de Malaquias 4. Então quero falar um pouquinho sobre o que é um trovão, e como é que ele soa, ou aonde é que ele deve ser ouvido, e por quem que ele será ouvido.
Em João 12, a partir do versículo 24, Jesus Cristo disse aos fariseus e aos seus discípulos: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então ele estava falando dele mesmo, ele era o grão original, morreria no Calvário, ressuscitaria, veja, e ele se multiplicaria através da igreja, sendo que passaria por todos os estágios até chegar aqui no tempo da colheita, onde o grão é formado outra vez, ou seja, a vida de Cristo reproduzida através da sua igreja, porque teria que haver um ministério, aqui no tempo do fim, que fosse tão idêntico ao ministério de Jesus Cristo, para que a pedra de coroa pudesse acoplar. Ela não desceria se não houvesse um ministério aqui na terra idêntico para que ela pudesse descer, para que ela pudesse acoplar. Então veja, quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, veja, de onde veio a voz? Do céu, diretamente do trono de Deus. Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse-lhe, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então veja, uns ouviram um trovão, mas Jesus ouviu uma voz. E ele tinha a compreensão clara do que era aquela voz, porque está escrito, veja, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Para os de fora, para aqueles que não podiam ouvir, não podiam ver, ouviram um trovão. Mas Jesus Cristo, ele ouviu uma voz. Veja, a voz disse, vou repetir, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então deixe-me repetir Apocalipse 10, verso 3. E clamou com grande voz como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então aqui a Bíblia é mais clara. Trovões, na Bíblia, significa a voz de Deus. Veja, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que 7 trovões falaram e não o escrevas. Então, se não está escrito, precisa ser revelado, porque nisso está a fé para o arrebatamento, disse o profeta no primeiro selo, parágrafo 167. Veja, temos ouvido e repetido por muitos anos, a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Agora veja, mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu, mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não o escrevas de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são, mas em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Então aqui está o que disse o profeta sobre essas 7 vozes misteriosas de Apocalipse 10. Um trovão, a voz de Deus. Agora note que esses trovões soaram na terra, não soaram no céu. Então veja, João, um tipo da igreja, quando ele ia escrever, ele ouviu, ele entendeu, mas ele não pôde escrever. Então nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o mistério de Deus seria confirmado. Então, no parágrafo 103 e 104 e 105 da mensagem, ouvi, mas agora vejo, disse o profeta algo importante sobre essa inspiração, esse entendimento da palavra que virá ao eleito para trazer a fé para o rapto.
Ele disse, não importa quão religioso seja você, a quantas igrejas você pertença, em quantos livros esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, veja, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. Então, nosso coração tem que receber o espírito de sabedoria e de revelação, para que a palavra seja clareada, inspirada para que você possa vê-la. Veja, e se você derrama água no chão, e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Então vamos lembrar ali onde Jesus Cristo, aonde eles ouviram um trovão e Jesus disse que era uma voz. Ele tinha acabado de dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produzirá muito fruto. Então tem que haver uma semente no coração primeiro. Tem que haver um predestino, uma eleição, porque Jesus disse, graça te dou, ó Pai, que escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então veja, tem que haver algo ali. Não há nada ali para que possa nascer, isto é, que apenas o eleito de Deus verá isso. O eleito de Deus vive isso no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal, porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Então Jesus está atrelando a semente germinada, os genes de Deus, que ouvirá o trovão, a voz de Deus, e poderá se aprontar para o arrebatamento. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isso. Jesus disse, eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, os quais aprenderão. Agora, a inspiração tem que atingir isso. Tem que haver um sopro de vida, um sopro do Espírito Santo, que a gente está chamando de inspiração, ou de a dinâmica vindo sobre a mecânica, ou revelação, é a mesma coisa. Agora, quando a inspiração o atingiu, aquilo fez isso, ele teve isso então. Agora, nós descobrimos, quando chega a hora dessas crises, quando a pressão está bem em cima, e você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Não estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra, o mundo não voltou atrás, aquele foi o mundo gentio, que foi destruído então pelo fogo. Não disse Jesus em São Lucas capítulo 17, 28, 29 e 30, como foi nos dias de Sodoma, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem está sendo revelado, o que é revelado é fazer conhecido um segredo, uma revelação, é revelar ou fazer conhecido um segredo. Então, esses misteriosos 7 trovões, o segredo de Deus, veja que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Disse o Mombrana, está por toda a Bíblia, na vida das pessoas e através dos símbolos e mistérios. Irmão, que esse trovão soe em nosso coração nessa hora. Se ajudou, Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.